Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, trazendo mais uma palavra daquela que eu acredito que vai edificar a sua vida. E hoje eu gostaria de falar de um assunto bastante interessante. A arca tem que voltar. A arca tem que voltar. Mas para que você possa entender sobre esse tema, a arca tem que voltar, eu gostaria que você fosse comigo lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Israel pede a Deus um rei. E por Israel pedir a Deus um rei, Deus levanta Saul como rei. E a história diz, meus amados irmãos, que Saul começa o seu reinado fazendo tudo aquilo que Deus mandava ele fazer. Mas é no capítulo 15, irmão, para que você possa entender, que Deus manda Saul destruir todos os amalequitas. Saul pega o seu exército, entra no meio dos amalequitas, ele destrói tudo dos amalequitas, destrói os amalequitas, mas o rei dos amalequitas ele deixa com vida. E o Senhor chama o profeta Samuel e diz: Samuel, vai e fala para Saul, por ele não ter cumprido o que eu mandei ele falar, risco eu hoje o seu reino de sobre Israel. E quando o profeta Samuel vai conversar com Saul, meus irmãos, não está na Bíblia, mas eu acredito que a conversa de Saul foi essa. Samuel pergunta: fez o que Deus mandou, Saul? Sim. Destruir todos os amalequitas. E Samuel olha nos olhos de Saul e diz: Saul, filho, você pode enganar a mim, mas a Deus você não engana. Deus mandou você destruir o exército dos amalequitas, tudo que os amalequitas tinham. E por que você deixou o rei Agag com vida? A história vem dizendo, meus irmãos, que o profeta Samuel pede para trazer o rei Agag até a sua presença, puxa a espada, mata o rei Agag na frente de Saul, como se dissesse para Saul: quando Deus manda fazer algo, Saul, nós temos que fazer por completo. Então já quero pegar um gancho nessa parte e dizer para você que está me vendo agora no Facebook. No YouTube. Quando Deus manda você fazer algo, faça por completo. Não faça pela metade, porque Deus não se agrada quando nós fazemos as coisas para Ele pela metade. Mas quando chega no capítulo 16 de 1 Samuel, o Senhor diz a Samuel: Samuel, filho, desce à casa de Jessé o benemita, porque um dos seus filhos me agrada. Com as minhas palavras, não tem na Bíblia, mas com o meu raciocínio e com as minhas palavras, eu acredito que Samuel sobe num cavalo, pega seu vaso de azeite e desce até a casa de Jessé o benemita. A história diz, irmão, quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, Jessé pega todos os seus filhos, coloca na presença do profeta. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção agora no que eu vou falar. Um espírito que pegou o profeta Samuel, ele está atuando dentro das igrejas hoje do século 21. Que espírito é esse, pregador José Santos? É o espírito que a gente só dá valor naquilo que a gente vê. Porque a história diz, irmão, que quando Jessé colocou todos os seus filhos na presença de Samuel, Samuel bateu o olho no mais velho, com o nome de Eliabe, e disse: certamente eu já encontrei aquele que Deus quer que eu unja. Mas Deus entra no meio da história e diz: Samuel, Samuel, tu não vê como eu vejo, Samuel. Tu conhece o homem por fora, mas eu conheço ele é por dentro. E se Deus não tivesse entrado nessa história, meus irmãos, o profeta Samuel, que era acostumado a ouvir a voz de Deus, tinha feito besteira. Então o que eu quero dizer, só pegar um gancho nessa parte, dizer para você: cuidado, você que sai por aí abrindo a sua boca, se manda dizer Deus,
Assim manda dizer o Senhor. Preste bastante atenção se você não está olhando para as pessoas, entendeu? E julgando as pessoas só pela aparência. Cuidado. Mas fale quando for verdadeiramente Deus mandando. E a história diz que Samuel, imagina, irmão, imagina. A vergonha do profeta Samuel na frente de todos os filhos e na frente de Jessé. E o profeta Samuel pergunta para Jessé: Jessé, acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Não tem mais ninguém? Mas segundo a história dos hebreus fala, irmãos, que o cargo mais baixo que tem em Israel é o cargo de pastor de ovelhas. Então, eu não sei se Jessé quis falar isso aí para humilhar o filho menor da casa. Eu não sei se foi isso. Mas a história diz que Jessé olha e diz assim: tem o menor, é pastor de ovelha. Eu acredito que Jessé, irmão, deve ter pensado o seguinte: na hora que eu falar que é pastor de ovelha, o profeta Samuel não vai querer ungir. Sabe por quê, meu irmão, eu penso nisso? Porque muitos de nós pensamos, entendeu? Que quando um homem vai consagrar outro, seja ao presbitério, ao pastorado, à missionária, é a vontade do homem. Não, é a vontade de Deus. Então eu acredito que Jessé pensou que era Samuel que queria ungir. Não, mas Samuel foi a mando de Deus. Era Deus que ia ungir através do profeta Samuel. E quando ele disse: tem o menor, mas é pastor de ovelha, Samuel olhou dentro dos olhos de Jessé e disse: Jessé, manda chamá-lo. E o que eu acho interessante que a história vem relatando, meus irmãos, que o profeta Samuel olha para Jessé e seus filhos e diz: olha, ninguém senta na mesa até ele chegar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem ia entrar pela porta daquela casa não era Joãozinho do boteco, nem Mariquinha da esquina. Quem ia entrar era o futuro rei de Israel. Aleluia. E quando um rei passa, irmão, duas coisas tem que acontecer: ou você fica de pé, ou você se prostra no chão, porque quem está passando é um rei. Entendeu? Entendeu? Porque Jessé disse: ninguém senta na mesa até ele chegar. E quando Davi chega, meus irmãos, a Bíblia vem relatando que Deus manda Samuel jogar o azeite na cabeça e diz: é esse, o futuro rei de Israel. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que quando o azeite é jogado na cabeça de Davi, Davi já não foi reinar, já não foi sentar no trono. É diferente da gente hoje, né, meus amados? Minhas amadas que estão me vendo. Que quando a gente somos separados, ou ao presbitério, ao diaconato, ou a missionário, ou a missionário, a gente já quer que Deus já faça tudo. Não, porque o tempo não é nosso, mas o tempo é de Deus. Então a história diz que Samuel volta para sua cidade por nome de Ramá. E Davi volta para o campo para continuar pastorando suas ovelhas. Mas lá na frente, viu? Uma grande guerra contra os filisteus se inicia. E a história vem dizendo que Saul passa um pregão para levar todo mundo para a guerra. E os filhos de Jessé vão todos. E certa vez Jessé chama Davi e diz: Davi, vá até o campo, me traga notícia como é que estão seus irmãos. E a história diz que quando Davi chega no campo, para chegar até o rei Saul para perguntar sobre os seus irmãos, ele tinha que pagar um tributo ao capitão do exército de Saul, para poder chegar perto do rei. Ele paga aquele tributo, vai até Saul. Mas quando ele chega perto de Saul, sabe o irmão mais velho dele, o Eliabe? Eu acredito, irmão, que era para querer humilhar ele na frente do rei Saul e de todo o seu exército. Olha, ele diz assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no campo? O que você está fazendo no nosso meio?
Mas sabe o que é que o Davi faz, irmão? Davi deixa uma lição para mim e para você. Que no momento que as pessoas se levantar para me acusar, para te acusar, pede para ele sair da frente. Fala que o negócio não é com ele, mas o seu compromisso é com o Senhor que fez os céus e a terra e segura esse universo na palma das suas mãos. Amém? Porque quando Eliabe fala isso para o pequeno Davi, Davi diz: dá licença, meu irmão, meu negócio não é com você, é com aquele incircunciso filisteus. Mas a história diz, irmão, que ele falou para o rei Saul que ele ia contra o filisteu. Saul, irmão, não está na Bíblia, mas eu acredito que Saul deve ter dado risada, porque Davi era de pequena estatura. E a história diz que Saul olha para ele e fala: mas meu filho, todo o exército de Israel, seus irmãos, eu, todos nós estamos recuando contra esse filisteu, Golias, da cidade de Gade. E Davi diz assim: mas eu vou a ele. Mas antes de eu ir, Saul, deixa eu te contar uma história. Saul, um dia eu estava pastoreando a ovelha de meu pai. Um urso se levantou e eu matei o urso para defender as ovelhas do meu pai. Um dia eu estava pastoreando, Saul, as ovelhas do meu pai novamente. Um leão se levantou e eu matei o leão para defender as ovelhas do meu pai. Sabe o que significa isso para a minha vida e para você que está me vendo agora? É que nós temos que enfrentar a batalha, meus irmãos, sem ninguém saber. Não faça como muitos estão fazendo, qualquer coisa já leva para o Facebook. Se der um copo de água a alguma pessoa, se der um alimento nas madrugadas, levar os alimentos para quem está na rua, já coloca no Face. O Senhor Jesus Cristo disse que o teu braço direito fizer, que o esquerdo não veja. Senão você já recebeu o seu galardão. E quantas pessoas, irmãos, estão na internet, tá? No Facebook fazendo isso. Qualquer coisa que faz já leva para o Facebook para mostrar para o povo que está fazendo. Não! Vamos enfrentar batalhas sem ninguém saber. Davi enfrentou batalhas sem os irmãos dele saber. Davi enfrentou batalha sem o seu pai Jessé saber. Davi enfrentou batalha sem o rei Saul saber. Só ele e Deus sabia. Mas a história diz: por Davi ser de pequena estatura, Saul coloca umas vestimentas nele. Coloca espada, coloca escudo, armadura. E a história vem dizendo que Davi não consegue carregar aquelas armaduras porque era muito pesada. Davi arranca todas as armaduras e diz: fica tranquilo, rei, eu não preciso disso não. E a história vem dizendo que ele pega o seu cajado, irmão. Presta atenção. Eu gostaria de falar com os pastores, pastoras, dirigentes de igreja que nesse momento está vendo esse vídeo. O cajado na Bíblia, meus irmãos, representa autoridade. Quantos pastores, pastoras não estão usando mais o seu cajado na igreja? Eu não estou dizendo para bater nos irmãos não, viu? Não é isso não. Cajado é autoridade. Quantos pastores, pastoras estão vendo a igreja bagunçada e não faz nada? Naquele grande dia, você vai dar conta por essas almas que bagunçaram dentro da casa do Senhor e você não tomou providência. Porque a casa do Senhor não pode ser casa de baderna, mas é a casa do Deus vivo. Mas muitas das vezes, por não querer perder a ovelha, porque hoje em dia também eu reconheço esse lado, tá? Hoje em dia você não pode falar nada que a ovelha já coloca um bico desse tamanho e já diz: eu vou sair da igreja. Mas eu digo para o pastor e para as pastoras e dirigentes de igrejas que estão me vendo agora: use o cajado. O cajado foi colocado na sua mão, tá? As pessoas têm que respeitar a casa do Senhor. Não pode ser com baderna, tá bom? E Davi pega aquele cajado e parte contra Golias. E quando Davi chega perto de Golias, Golias diz: sou eu um cachorro para você vir a mim com pau? Davi olha nos olhos de Golias e diz assim: você vem a mim com escudo, você vem a mim com lança, mas eu vou a ti em nome do Deus Todo-Poderoso de Israel.
E a história diz, meus irmãos, todos nós conhecemos, Davi pega 5 pedrinhas, coloca dentro de uma funda para você entender, um estilingue, e começa a girar. Agora aí vem o segredo para a minha vida e para a sua. Não queira fazer nada, tá? Sem Deus estar com você. Não queira dar um passo sem Deus estar com você. Porque a história diz, tá? A história, segundo os historiadores, diz que quando Davi começou a lançar a pedra, que lançou contra Golias, o vento, o sopro de Deus, soprou aquela pedra e ela bateu na fonte de Golias e ele caiu por terra. Porque Davi, como uma criança, não tinha força suficiente para derrubar o grande gigante. Não. Mas foi a presença de Deus que fez a diferença. O rei Saul tinha prometido que quem matasse Golias, ele dava a mão de sua filha Mical em casamento. A história diz que Davi puxa a espada do próprio Golias, corta a cabeça e entrega ao rei Saul. Eu acredito, com a mentalidade de pregador, eu acredito que Davi deve ter olhado dentro dos olhos de Saul. E ele falou: Saul, eu não vim aqui por causa de tua filha, mas eu vim aqui para mostrar para todos vocês que ainda há Deus em cima de Israel. Para encurtar um pouco o vídeo, né, meus irmãos? Porque quando a gente coloca um vídeo, se for grande no YouTube, as pessoas não querem assistir. Tem preguiça, não é todos, é claro. Porque hoje a gente só dá mais valor se for um vídeo de um homem batendo numa mulher, se for um vídeo de traição, se for um vídeo de pornografia, se for um vídeo de roubo, aí a gente assiste até o final, né? Quantos vídeos eu já não assisti na internet? Quantos vídeos eu já não vi na internet de uma criança fazer uma coisinha simples? De uma criança filmar uma coisa simples. Aí tá escrito lá, 1 milhão de visualização, 1 milhão de curtida. Agora, quando é um vídeo que vai edificar a minha vida e a sua vida, muitos não querem assistir até o fim. Não, tá grande demais. E acaba perdendo a sua vitória. Espero que os irmãos assistam o vídeo até o final. Chega um tempo que Davi é coroado ao rei de Israel. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Se transporte para o meio, né, daquele palácio no dia daquela grande festa. Tudo organizado. O rei Saul, o rei Davi com suas vestes, sua coroa na cabeça. E um dos seus súditos dizendo assim: Davi, tudo perfeito, olha. Tudo de acordo com o que o Senhor merece. O Senhor é o rei. As concubinas que ali está, todas para o Senhor. Já digo mais, todas são virgens, nenhum homem tocou nelas. E Davi só olhando. Mas eu acredito que de repente Davi disse: tem alguma coisa errada. Mas por que, meu bem? Será que o trono não está no lugar certo? Será que as mulheres não estão bem vestidas? Davi disse: não é isso não. Eu não sinto um arrepio no meu corpo. E quando eu não sinto um arrepio no meu corpo, a presença de Deus não está aqui. Aleluia! Sabe o que significa isso para mim e para você? Não seja conformado, seja inconformado. Não seja conformado com essa igreja gelada que você congrega. Não seja conformado com essa igreja, com esse culto frio na igreja onde você congrega. Não. Mas seja inconformado. Porque Davi, nesse momento, ele podia dizer: não, está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Todo mundo está aqui, os soldados estão aqui, as mulheres estão aqui, está tudo perfeito. Mas Davi não. Davi foi inconformado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aonde não tem a presença de Deus, não adianta. E eu acredito que alguém deve ter dito: o senhor tem razão, rei. Sabe por que a presença de Deus não está mais aqui, rei? Como o Senhor falou? Porque o símbolo da presença de Deus, a arca da aliança, os filisteus levaram embora.
Aleluia. Glória a Deus. Quantas igrejas, meus irmãos, não tem mais a presença da arca dentro dela? Fazemos campanha, 7 dias de vitórias. Fazemos campanha, 7 pulos de Naamã. E quando as campanhas acabam, nós estamos vazios do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a arca do Senhor não está mais presente dentro da igreja. E qual é a arca da aliança, pregador, agora, para os nossos tempos, século 21? É a presença do poderoso Espírito Santo de Deus. A história diz que Davi passa um pregão e chama o seu exército. Chama uns homens que ele tinha conquistado lá na caverna de Adulão e diz: vão buscar a arca. E quando eles vão buscar a arca, meus irmãos, que eles estão trazendo ela novamente para dentro de Israel, Davi chama um daqueles seus soldados e diz assim: vai na frente, avisa para Milca, prepara uma festa, porque a presença de Deus está voltando para dentro de Israel. Aleluia. Mas Milca, meus irmãos, só entendeu uma coisa: festa. Festa. Não é hoje o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas? Só festa. Festa, 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 festa. Que os irmãos parecem mais um Janequine do século 21. Que as irmãs parecem mais umas Barbie do século 21. Que muitas das vezes nós temos nojo até de se sentar do lado de um mendigo se ele entrar dentro da igreja, não é verdade, meus irmãos? É festa. Isso é festa. Milca entendeu desse mesmo jeito, festa. Aleluia. Glória a Deus. Meu coração chora, meus irmãos, uma hora dessa. Porque as igrejas estão fazendo festa. Mas não é para o Deus de Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque traz pregadores que só massageiam o ego. Traz pregadores que só falam só sobre vitória, vitória, vitória. Pega os púlpitos da casa do meu Deus e transforma em picadeiro de palhaço para ficar pulando em cima. É verdade ou não é, irmão? E massageando o ego. Aí quando vem um profeta, esse não presta. Porque o profeta fala aquilo que a igreja não quer ouvir, mas que precisa e deve ouvir. Milca entendeu que era só festa. Mas a história diz que Davi chama um dos seus soldados e diz assim: como é que a tradição manda nós fazer aqui, para nós retornar com a arca? O soldado olha para ele e diz assim: ó, meu rei, a tradição manda que o senhor vá na frente como rei, tá? Atrás o seu exército, tá? E no meio do seu exército o carro de boi, que a arca da aliança está em cima. Davi disse: está errado. Aleluia! Está errado. Mas por que, meu rei, está errado? A arca tem que estar na frente. Aleluia. Labassuri canta labasté. A arca tem que estar na frente. Porque se o poder de Deus não estiver na frente, se Deus não estiver na frente, não adianta. A história diz que o carro de boi é colocado na frente, atrás o rei Davi. E a tradição diz, meus irmãos, que a bandeira do inimigo tinha que vir baixa. E a bandeira daquele que vencia a batalha tinha que estar alta. Então do lado esquerdo estava a bandeira de Dagon, abaixada. E do lado direito, levantada, a bandeira do leão da tribo de Judá. E quando os portões são abertos, a arca da aliança passa por baixo do portão. Davi passa. Mas quando Davi passa por debaixo das muralhas, quando Davi olha para os anciões, e quando Davi vê que a lágrima está descendo no canto dos olhos dos anciões, ele entende que Deus estava voltando naquele dia para dentro de Israel.
Milca, a esposa do rei Davi, nem desceu do palácio, ficou lá em cima para ver o glamour da festa que ela tinha feito. Mas a história vem dizendo que quando Davi vê aqueles anciões chorando, ele arranca suas vestes reais, arranca sua coroa e começa a bailar, para você entender melhor, dançar ao redor da arca. O soldado olha e diz assim: peraí, se o rei está dançando, nós temos que dançar também. E começa todo mundo a dançar. E a nuvem, a Shekinah de Deus, volta para dentro de Israel. Mas a história diz que quando Davi vai para os seus aposentos, Milca olha para ele e diz assim: você é o menor dos vadios, quase nu perante os seus serviçais. Davi olhou nos olhos de Milca e disse: você não entende de nada de adoração a Deus, Milca. Deus estava longe de Israel e Deus voltou hoje para Israel. E a história diz, sabe o que, meus irmãos? Que por Milca ter se levantado contra um homem de Deus, Milca morreu estéril e não teve filho. Então, meus irmãos, eu quero encerrar as palavras agora dizendo: a arca tem que voltar. A arca tem que voltar. E não vos se conformeis, irmão. Não se conformem como a igreja está agora. Não se conformem. Cultos frios, cultos de ensino que ninguém vem para a igreja, meus irmãos. Está parecendo muito mais agora, sabe o que? As igrejas evangélicas, meus irmãos. Igrejas católicas. Só vai para a igreja, o povo só vai para a igreja no domingo. Culto de ensino, ninguém vai. Agora quando chega o domingo, enche a igreja. Desculpa meu português. E na cara de pau ainda o pessoal quer receber vitória. Quer que Deus fale. Deixa eu dar um conselho para você agora que está me vendo. Deus não é menino. Deus não é brincadeira. Deus é justiça. Deus é juízo. Respeite a presença de Deus. Quer que Deus lhe dê algo? Dê algo para Deus primeiro. Quer que Deus faça alguma coisa na sua vida? Faça para Deus primeiro. Amém, meus irmãos? Não estou aqui julgando ninguém. Não estou aqui batendo em ninguém porque eu não sou louco. Eu, pregador José Santos, não sou louco de bater na noiva do Cordeiro. Mas o ministério que Jesus me deu é tempo de alertar. Como Davi foi inconformado quando ele entrou no palácio e não achou a presença de Deus, seja eu hoje e você inconformado com esses cultos rotineiros que está acontecendo. Paralítico não anda, cego não vê, mudos não falam, surdos não ouvem. Por quê? Porque a gente estamos conformados com o que está acontecendo. A arca já foi embora há muitos anos. Como eu falei, a arca é o quê? É a presença do poderoso Espírito Santo. Amém? Então que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o amor dele na sua vida. Termino aqui falando para você novamente. Vá aí no meu canal. Clique aí na palavra inscrever. Se inscreva no meu canal. Passe para o seu pastor. Passe para a sua pastora. Passe para o dirigente da igreja onde você congrega. Se cadastre aí. Me ajude a evangelizar esse Brasil e esse mundo, tá bom? Um abraço e um beijo no seu coração, tá bom? Do pregador José Santos. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.